Muito bom dia a todos. Como que é? Bom dia. Agora tá bom. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. E aqui a gente conta com a ajuda da espiritualidade para que a gente tenha a leveza no coração, o Evangelho na palavra e nos atos, e que a gente possa seguir nosso caminho aprendendo com Jesus, aprendendo com a espiritualidade amiga, que a gente tenha esse dom de buscar nesses conhecimentos força e equilíbrio para os nossos dias, o caminhar dos nossos dias. Aos que vieram hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Não saiam com dúvidas. Nossa palestrante Jaqueline vai ter a palavra hoje, vai falar sobre o tema autoridade e autoritarismo. Então, se ficar em dúvida, ela conhece tudo, vai responder, né? Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima e a todos os espíritos amigos que nos coordenam, que nos dirigem, que nos auxiliam na nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Senhora Jaqueline. Bom dia. Tudo bem? O tema eu escrevi ali no quadro, autoridade e autoritarismo. Quando eu vi que eu tinha que falar sobre esse tema, eu pensei assim, o pessoal me colocou numa sinuca, porque é um tema esquisito, complicado para mim. Como ele disse que eu sei tudo, e eu pensei comigo antes dessa questão aí, eu pensei igual Sócrates, o que sei é que nada sei. E fiquei apertada com esse tema aí, porque realmente não é um tema que eu domine, mesmo porque eu fico muito no segundo tema ali, sabe? Eu acho que todos nós ficamos mais no autoritarismo. Por quê que eu acho que a gente fica assim? Porque a gente quer consertar o mundo, não quer? Todo mundo não quer consertar o mundo? E todo mundo acha que tem a fórmula, né? E a fórmula de consertar o mundo é aquilo que a gente pensa que é certo. É ou não é? Não é? Na minha casa, por exemplo, nós mulheres somos as rainhas do autoritarismo. Não duvidem. Se vocês acham que é mentira, vamos pensar assim. Ô bem, você deixou a toalha molhada em cima da cama? Isso não é lugar de deixar a toalha. Ô bem, por que você não lava os pratos de vez em quando? É só eu que lavo? Né? Aí fala para o filho: meu filho, acorda, está na hora de ir para a aula. Mãe, eu estou sentindo mal. Nada disso, você está mentindo. Acorda e vai para a aula agora. Menino, que você está fazendo no celular? Você passa uma mensagem para meu amigo: não, pode parar, que senão eu ficar no celular. A gente é assim, né, gente? Porque a gente acha que a gente conserta o mundo com o nosso modo de ser. Agora eu vou falar aos maridos, né? Você vai com essa roupa? Você tem certeza? Ai, eu estou me sentindo tão bonita. Sério? Sério que você está se sentindo bonito com essa roupa? Pode trocar agora. Essa daí não está boa, não. Aí você vai, pega uma que não te faz sentir tão bem, mas que vai agradar o dito cujo, né? E assim, ninguém é autoritário na casa. E os filhos pequenos, então? Mãe, eu quero banana. Não, filho, vai dar a hora do almoço agora mesmo. Mas eu quero. Não, filho, você vai atrapalhar o almoçar. Não, mas eu quero, me dá banana agora. Aí, de tanto insistir, você vai dar banana. Por quê? Porque o filho espelha em você. Tudo que você faz e impõe, ele vai aprender a fazer e impor. Isso é o quê?
autoridade de alguém? E na escola, né? A professora. Eu quero agora todo mundo escrevendo 200... No meu tempo era assim, tá? 200 vezes. Quando você errava alguma palavra, você escrevia 200 vezes na folha. Não, professor, se eu escrever 2, tá bom, eu não vou esquecer. Não, é 200. É 200. Porque aí, além de não esquecer, eu ainda vou te torturar, entendeu? E na escola era assim mesmo, né? Estou conversando com um colega. Você está conversando com seu colega? Estou. Então vai ficar de castigo. Mas, professora, eu vou parar de conversar agora. Não interessa, castigo. E o pai, a mãe, todo mundo é assim. Então a gente acostumou a viver um sistema em que você aprende sob autoritarismo, né? Ninguém te deixa pensar. Ninguém te deixa se defender sobre aquilo que você poderia aprender ali com uma conversinha só, né, gente? Então, por exemplo, vou pegar no Livro dos Espíritos um fundamento sobre isso, para a gente não ter assim, entender que eu, que sou dono da verdade, conheço tudo, igual o Reis falou para vocês, que eu não entendo é nada. O que eu entendo é o que eu vejo por aqui, tá, Reis? Primeira coisa, liberdade de consciência, questão 835, Livro dos Espíritos. Será a liberdade de consciência uma consciência... Ah, não, vou começar no outro, desculpa. Liberdade de pensar, tá? Porque o autoritarismo, ele não tem muito a ver com isso aqui de te dar uma liberdade de pensar, não. Você vai pensar o que eu mandar você pensar e pronto, acabou. Não discorda de mim. Tá? Então, liberdade de pensar, questão 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, peia é um negócio que segura. Pode-se-lhe deter o voo, mas não aniquilá-lo. Ou seja, o autoritarismo faz justamente o contrário. Ele te tira o direito de pensar. Tira você a liberdade de pensar. Então, vamos analisar isso. O que nós estamos fazendo de reter o direito natural dos filhos de Deus quando a gente é aquele marido, aquela esposa, aquele filho, aquela professora, aquele diretor da escola. E eu não vou nem falar de líder religioso, eu não vou nem falar de governador, prefeito, presidente da República, o que quer que seja. Eu vou falar dentro da nossa casa, que é o lugar que nos interessa, ok? Porque se você não consertar dentro da sua casa, não tem ilusão que você vai consertar em outro lugar, que você não vai. Entenderam? Não vai. Então, respeitar no outro, a liberdade do outro de pensar, isso não constitui autoridade nenhuma. Porque eu vou mostrar para vocês o que é autoridade de verdade. Ok? E autoritarismo, então, todo mundo já entendeu o que é, né? Aniquilar no outro o direito que Deus deu do outro pensar e agir de acordo com aquilo. Deus até deu para a gente uma coisa chamada livre-arbítrio. Tem anos, anos não, milênios, milhares de milênios que nós estamos agindo segundo o nosso livre-arbítrio. Deus deu para a gente a liberdade de fazer o que a gente quiser. Claro, a gente vai responder por isso que a gente está reencarnando uma existência atrás da outra no mundo de prova e expiação, concordam? Ou Deus falou assim para você, está proibido de errar. Tá? Aí todo mundo virou anjo, de uma encarnação. Nem preciso reencarnar mais, porque eu estou proibida de errar, eu não vou mais errar. Eu não vou mais brigar, eu não vou mais ter raiva. E isso, gente, o que é isso? Isso não existe. Porque tudo tem que respeitar um ciclo. Vocês acham que se eu chegar na semente e falar para ela, vou te plantar, amanhã eu quero você dando laranja? Entenderam? O que é isso? É um desrespeito ao ciclo da natureza. E eu quero fazer isso com seres humanos, que são muito maiores do que uma semente. Você passa na natureza e vê uma cobra rastejando e fala assim, olha, eu vou chegar perto de você, mas você está proibida de me picar, tá bom?
Aí você vai lá dar um bicudo na cobra, você acha que ela vai te obedecer? Você vai ganhar uma picada e vai desencarnar na hora. Concordam? Porque ninguém tira do outro a liberdade de expressão, ninguém tira do outro a liberdade de pensar. O que vai acontecer? Você sabe aquele marido que vai falar assim, você vai com essa roupa? Aí ela vai, vou. Não vai, vou. Não vai, vou. De tanto ele insistir, você vai lá trocar a roupa. Mas sabe o que você faz quando você entra no banheiro para trocar? Você fala, odeio esse homem. Eu queria ver esse homem a milhares de quilômetros de mim, porque ele é chato demais. Vocês já viram como que é um homem que manda numa mulher? Ela fica com ele, mas ela xinga ele no pensamento. E a pior coisa é xingar no pensamento, gente, porque a energia que a gente está mandando para o cara passa mal, sabe? E é tudo, porque eu mandei. E aí o cara fica achando assim, não, estou fraco hoje, acho que não dormi direito. Não dormiu nada, você está recebendo aquilo que você deu. E a mesma coisa, a mulher que manda, né, obriga, né? E as crises de ciúme, então, você olhou para ela? Não olhei não, mas estava olhando ali a televisão do Jogo do Galo. Não, eu vi que você estava olhando para aquela moça. Não estava. Ah, então tá. Então tá. Você vai se ver comigo. Ou se vai se ver comigo, já é uma carga de energia negativa que deixa o coitado 3 dias de cama. Entenderam? E aí você pensa, não, gripou, tadinho, está sem resistência baixa. Não é, gente, nós mesmos, com o nosso autoritarismo, tirando do outro a liberdade de pensar, de expressar, a gente baixa a imunidade do pobre. Sabiam disso? Ou da pobre, ou do menino, ou da menina. A gente podia não adoecer tanto se a gente não ficasse tolhendo no outro a liberdade de pensar através do nosso autoritarismo. Tá? É sério. Mas eu disse a vocês que eu ia apresentar a vocês, né, uma forma de autoridade muito digna. Eu tinha que sair com o meu evangelho por aí, gente. Eu trouxe tanto livro, mas eu vou ler para vocês uma passagem de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Centurião, sabe o que é, gente? É um chefe de soldados, de 100 soldados. Lá era assim. Uma centúria era um grupo de soldados. Então, eram 100 soldados guiados por um centurião. Então, olha que o cara era o chefe, tá? dos soldados. Então, ele era uma autoridade, concordam? Que mandava para caramba, talvez até com certo autoritarismo, mas aqui no caso, eu imagino que ele era uma autoridade mesmo. Chegou junto de Jesus um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de quem entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo a este, vai, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha o que Jesus fala para uma autoridade. E sabe qual é a palavra-chave disso tudo aqui? Vou repetir. O centurião disse assim, eu digo para o soldado, vai, ele vai. E eu digo para o meu servo, vem, ou vai, e ele vai. Mas Jesus diz uma só palavra, e meu criado sarará. Entendeu? Então, aonde que está a autoridade aqui? Em Jesus. Se ele disser uma palavra, o servo sarará. Não vamos perguntar muito bem o que o servo tem, não. Deve ser alguma doença grave, né? Para que um chefe de soldados pedisse pelo criado doente. Ok?
Porque a gente sabe que naquela época as pessoas não davam muito valor nos seus funcionários, nos seus servos, sabe? A gente já vê pelos livros, né, pelos filmes. Então, nem aí para o criado, se morresse, põe em outro lugar, né, não? Então, você vê que aquela autoridade ali já era uma autoridade bastante evoluída, a ponto de rogar ao mestre que curasse um dos seus servos. E de dizer a Jesus que uma única palavra de Jesus poderia salvar o seu servo. Tanto que quem já foi católico como eu, ou às vezes vai à igreja, sabe: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo. Porque a autoridade que cura, a autoridade que traz paz, é uma autoridade diferente daquela que a gente acha. Ela não impõe nada a ninguém. Ela vai pelo exemplo, porque existe algum exemplo maior de amor do que o de Jesus? Que disse: eu vim para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não disse: eu vim salvar os bons, vim salvar os maravilhosos, eu vim salvar os inteligentes, os poderosos. Ele não disse isso. Ele disse assim: eu vim para salvar as ovelhas perdidas. E perdidas que ele fala, não são só os perdidos, literalmente, são principalmente os perdidos do Espírito, como todos nós. Porque todas as nossas doenças, a exemplo do servo do centurião, são doenças causadas por experiências negativas nossas do passado. No livro Evolução em Dois Mundos, alguém já ouviu falar no livro Evolução em Dois Mundos? Evolução em Dois Mundos foi um livro escrito por Emmanuel, através da mediunidade Chico, em que ele diz: tudo o que acontece no mundo espiritual e no mundo físico. Das nossas experiências, desde que a gente era um mineralzinho, uma pedrinha, um grãozinho de areia, até quando a gente era uma bactériazinha feia, única, até quando a gente multiplicou e virou alga, e virou planta, e virou não sei o quê, até a gente passar por animal, virando uma onça, uma cobra, uma aranha, até chegar num macaco, num pet, um cãozinho, e aí, finalmente, adquirindo tudo, inteligência, instinto e sentimento, especialmente, nós fomos aptos a reencarnar em um corpo humano. Aí sim reencarnamos, tá? Não fica assim. Outro dia alguém me perguntou se podia reencarnar em cachorro. Eu falei: truco, não pode. Você só vai reencarnar em um corpo pronto para receber um espírito, que tenha todas as aptidões, cujas mãos poderão se mexer, cujos pés poderão andar, cuja inteligência poderá comandar todos os seus atos. Fora isso, não pode ser. Mas tem gente, eu não estou fugindo do tema não, tá, gente? Tem gente que acha que ainda dá para ser um pouquinho onça, sabe? Essa me atacou, você vai ver comigo, vou te atacar também, né? Tem gente que acha que ainda dá para ser um pouquinho cobra. Me aguarde, tá? E aí você vai no silêncio. A hora que a pessoa vê, você solta o seu veneno, destrói alguém, né? Tem gente que acha que dá para ser um pouquinho escorpião, quietinho ali. Aí passa perto para você ver. Te finco meu ferrão ali da minha cauda, e aí já era. Você vai sentir muita dor. Então, gente, autoridade vem com conhecimento, com vivência, com exemplo, tá? Assim como Jesus fazia. Um belo dia, ou uma bela noite, para ser mais preciso, estava lá no mar, o pessoal pescando. Jesus gostava de pescar, tá, gente? Eu acho, porque sempre tem uma história de Jesus no barco. Vocês já viram lá na Bíblia? Então, era noite, os discípulos lá no barco,
não lembro mais quais eram, minha cabeça não é boa para essas coisas, de lembrar nome de ninguém, mas eu sei que tinha discípulo. O de Jesus eu sempre lembro, porque Jesus sempre estava, e estava no barco de noite, todo mundo lá, jogando a rede, observando, batendo um papo cabeça, e Jesus deu sono, né? Jesus era tipo eu, dava 8 horas, eu estava até roncando. Aí Jesus lá no barco, dormiu, sossegado, e os apóstolos lá olhando para o céu. Gente, está aproximando nuvem de tempestade. Gente, olha as ondas. Nossa, as ondas vão invadir o barco. E começaram aquele berreiro, igual a gente quando está diante do perigo, né? Ah, socorro, vamos todo mundo morrer, vamos afogar. E Jesus lá. Aí eles chegam para Jesus, vamos acordar ele, gente, não vai ter jeito mais não, porque vai morrer dormindo. Aí eles chegam, mestre, acorda, está vindo uma tempestade. Aí Jesus fala, homens de pouca fé, né? Aí, com aquela autoridade dele, ele faz o quê? Acalma a tempestade, né? E por que o mar se acalmou diante da autoridade de Jesus? Porque Jesus era filho de Deus? Pode ser, mas Jesus tinha o seu histórico de saber acalmar tempestades. E a história não é sobre acalmar o mar, tá certo? A história não é sobre olhar para o céu e falar, chega de nuvem escura em cima desse povo medroso. A história é sobre nós, submetidos à autoridade de Jesus na hora das nossas tempestades. Porque a hora que o bicho pega para o nosso lado, a gente queria que Deus agisse sobre os nossos problemas com autoritarismo, sem respeitar a ordem natural das nossas dificuldades que nós temos que passar. Então, tá bom. Eu hoje amanheci com uma dor na coluna que não vou conseguir levantar da cama, certo? Já vi que tem gente com dor na coluna por aí que não consegue levantar da cama. Enfim, mas aí a pessoa ouviu e sabe o tanto que é importante o valor da prece, né? Aí vou orar, porque me disseram que se eu orar ia me curar. Aí eu oro. Deus, me ajuda a melhorar minha coluna. Passa 5 minutos, sua coluna está do mesmo tamanho. Oh, Deus, me ajuda a melhorar minha coluna. Passa 10 minutos e ainda está com dor na coluna. Dali 1 hora. Nossa, Deus, vai me ajudar a melhorar a coluna, não? Aí vai, está do mesmo tamanho. Porque você acha que Deus vai ordenar a sua coluna? Para de doer agora. Você acha que é assim? Isso é autoritarismo. Deus respeita a sua liberdade de pensar. Deus respeita a quantidade de chibatada que você deu no seu escravo há 500 anos atrás. Ele respeita o seu direito de se livrar dessa culpa, sentindo dor nas costas. Porque foi você que produziu aquele efeito de dor nas costas. Então não adianta você pensar que só porque você quer, Deus vai te livrar da sua provação, que você tem que passar por ela. Porque Ele respeita a sua liberdade de pensar. Entenderam? Então, aí você tem que passar pelo processo, né, de purificação. E qual é o processo? É usar a sua mesma liberdade de pensar para marcar uma consulta com o ortopedista, combinado? E o ortopedista, dentro da autoridade dele de saber como curar uma coluna, porque ele estudou para isso, ele vai te passar um anti-inflamatório, ele vai te passar uma fisioterapia, e aí você vai entrar no processo natural de cura da coluna, sem precisar que Deus use o seu autoritarismo para tirar a sua dor de coluna. Deu para entender a autoridade e o autoritarismo no caso? Ficou alguma dúvida? Porque eu não vou deixar a dúvida para o final, tá, Reis? Eu vou querer que a dúvida satisfaça agora. Entenderam? E por aí vai. E agora, para ilustrar um pouquinho, eu vou pegar um pouquinho de autoritarismo e autoridade dentro da nossa casa. Tá bom?
Por quê, gente? Porque é onde mais acontece, né? Vamos combinar. Esse livro aqui chama SOS Família. Adivinha por que chama SOS Família? Quem pede socorro, normalmente é quem está precisando de socorro, não é isso? E, normalmente, as famílias, né, estão sempre ali com alguma coisa errada, precisando de conserto. Esse livro foi escrito por vários espíritos. Muitos dos textos foram de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco. Todo mundo já ouviu falar dele? Divaldo Franco. Divaldo Franco é um médium da Bahia, tem lá a sua Casa do Caminho, que atende milhares de pessoas, totalmente dedicado à doutrina espírita. Enfim, Espiritismo no Lar. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para os outros, de meio de progresso. Então, na sua casa, vão ter muitos espíritos que te odeiam e que você odeia. Normalmente é assim, tá? É um ou outro que vem dar uma força moral, tá? E, claro, quem vai querer se submeter à autoridade de alguém que odeia? Combinado? Você vai querer exercer autoridade sobre aquele, não vai? Se você é filho que odeia o pai, mas não o pai de hoje, o pai de lá de trás, você vai querer acabar com ele, vai mandar nele até não poder mais, e ele também vai fazer a mesma coisa com você. Por isso que eu brinquei lá no comecinho, da mulher, do homem, do filho, porque é uma história antiga de ódios, de reencarnações anteriores. Você ir no ombrinho da sua mãe, você está entendendo? Porque você já é espírito que veio atualmente, então você sabe mais do que nós, tá? Você pensa que não, mas você sabe mais do que nós. Então, o que vai acontecer? Você conhece muito mais do que nós sobre essas questões. Às vezes, nós, mães, temos que parar e ouvir os filhos, porque eles estão vindo com muito mais sabedoria do que nós. Porque eles vieram para quê? Para regenerar o planeta. E não está vindo nenhum ruim para regenerar o planeta, tá bom, gente? Os ruins já estão reencarnando em planetas primitivos e em outros planetas, começando a prova e expiação, tá certo? Então, agora, nós vamos, sim, exercer nossa autoridade sobre os nossos filhos. Nós vamos discipliná-los. E eles vão aceitar a nossa disciplina. Sabe por quê? Porque eles já estão treinados a serem disciplinados. E eles têm ideias maravilhosas. Você pode ouvir um netinho seu para você ver uma coisa. Os bichinhos sabem coisa que você fica até com o regalado, cai o queixo. Eu tenho visto isso na minha família, dos menininhos que estão chegando. Se bobear, eles te educam, tá? Eu tenho um filho de 34 anos, eu acho que ele já tinha começado a regeneração, porque ele me educa. Mas ele não vem na doutrina espírita, mas ele lê. Todos os livros espíritas que eu mandei ler, ele lê. Talvez que eu mandei rezar, ele reza. Tudo que eu dentro do meu autoridade, faz isso, faz aquilo, como eu costumei fazer com ele, ele faz, porque costumou me obedecer. Mas ele impõe uma autoridade sobre mim que tem hora que eu até tremo. Na hora eu fico com raiva dele, mas depois eu fico pensando, gente do céu, se eu não tivesse feito o que esse menino mandou fazer, eu estava na água, como diz o povo de antigamente. Sabe? Então, nós precisamos aprender a parar de achar que a gente sabe tudo e que os nossos filhos não sabem nada. Porque eles sabem. E quanto mais jovens hoje em dia, mais sabedoria do mundo espiritual eles estão trazendo. Porque são espíritos que vão promover a regeneração. Concordam? Já ouviram falar sobre isso? Que quem está reencarnando agora é mais espiritual. Eu dou uma palestra essa semana sobre aborto. Fiquei até arrepiado com essa palestra. Em que hoje está muito comum, né? As lutas das mulheres que são donas do próprio corpo e podem fazer aborto, isso, aquilo, sabe? Só que ninguém é dono do próprio corpo. Nós somos donos daquilo que nós podemos levar para o mundo espiritual. Se eu não puder levar meu corpo para o mundo espiritual, eu não sou dono do meu corpo. Ele está emprestado. Então, não tem essa onda de que eu sou dono do meu corpo e vou fazer aborto, porque não.
principalmente agora, eu abri o parênteses para falar sobre isso, porque se hoje a gente está promovendo o aborto, nós estamos atrapalhando a oportunidade de um espírito que viria ajudar na regeneração renascer. Só para fazer esse parênteses, tá bom? Enfim, vamos lá. Todos sabemos valorizar o benefício de um corpo com água fria ou de... não, desculpa, gente. Não é corpo, não, é copo. Todos sabemos valorizar o benefício de um copo com água fria ou de uma ampola de injetável tranquilizante ofertados em um momento de grande aflição, né? Então, vamos lá, eu não estou legal, estou péssima. Aí vem um amigo e fala assim, toma um copinho de água fria, fresquinha, vai te ajudar. Vocês já viram que às vezes ajuda mesmo, né? Ou dá tal ampola de tranquilizante, né? Aqueles momentos assim que a gente vê que o bicho está pegando. Tudo que eu quero agora é um Rivotril, né? Muita gente faz isso, aí você tranquiliza, mas tranquiliza dentro do autoritarismo, né? Porque muitas vezes esse tipo de coisa é uma medida autoritária para o nosso corpo. Me obedece agora. Toma aí, vou te dar um comprimido de Rivotril, vou te dar, sei lá, uma bebida, e você vai sossegar, corpo. Porque é um autoritarismo com o nosso corpo, concordam? Quando você tenta forçar a barra para se acalmar de alguma forma. Então, vamos lá. Reconhecemos a bênção do alfabeto que nos descortina as belezas do conhecimento universal. E bendizemos quem nos imprimiu nos recessos da mente. Então, hoje, todos nós sabemos ler, porque uma professora, com sua meiga autoridade, nos ensinou a ler. Claro, quem entra a meiga autoridade entrou ali um processo de autoritarismo, né? Decora o beabá agora. Mas tudo bem, o resultado foi que a gente aprendeu a ler, né? Eu acho que todo mundo que sabe ler. Mantemos no caminho do Espírito aqueles que nos ajudaram nos primeiros dias da reencarnação, oferecendo-nos amparo e amamentação. Gente, quem amamenta, né? Desculpa os pais, mas só se pegar uma mamadeira e dar, né? Então, essa autoridade que nos amamentou, que nos segurou, se chama... que nos gestou, se chama mãe. Então, essa é uma autoridade que a gente aprendeu que é uma autoridade bastante amorosa, especialmente no início da nossa vida, né? Não nos perguntou nada e ofereceu o que ela podia oferecer, com algumas exceções, lógico. Somos reconhecidos por aqueles que nos nortearam em cada hora de dúvida e não esquecemos o coração que nos agasalhou nos instantes difíceis do caminho renovador. Então, às vezes, passamos por dificuldades, alguém veio, cuidou de nós e nos tranquilizou. Aí vocês ficam assim com aquela interrogação de desenho, de história em quadrinho, né? Por que ela está falando isso se é para falar sobre autoridade? Esperem, cenas dos próximos capítulos. Muitos há, no entanto, que desdenham e esquecem todos os benefícios que recebem durante a vida. Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra, o conhecimento espírita. Então, agora eu começo a falar da autoridade do conhecimento espírita, que não te impõe nada. A doutrina espírita não te impõe nada. Ela não vem como na época em que a gente estava reencarnado, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos. Porque nessa época, a gente até tinha liberdade de pensar, mas a gente pensava sempre dando com os burros na água. Certo? Por isso que naquela época houve um processo de autoritarismo mesmo. Não mata, não rouba, não pega, não faz isso. Lembra dos 10 mandamentos? Se você fizer, Deus vai te castigar. Tinha isso sim. Por quê? Porque naquela época, nós ainda não tínhamos formado em nós o sentimento, a disciplina do sentimento, que quem veio ensinar? Jesus. Jesus aí nessa época, né? Porque na primeira revelação, todo mundo sabe que Moisés foi a primeira revelação, que é aquele que traz Deus até nós e mostra que Deus
é um Deus bravão, autoritário mesmo. Nada de respeito nessa época, mas não era por mal. É porque se não fosse assim, tinha gente matando, tinha gente com 4 mulheres, mulher com 4 homens, sabe? É porque era o caos. Mas isso não é mais, porque Jesus já tinha trazido para a gente a autoridade da verdade, a autoridade do amor, a autoridade do respeito ao próximo, a autoridade do amar o seu próximo como a você mesmo. Isso é autoridade. Autoridade sobre o seu próprio corpo. Quando você ama você mesmo, você está exercendo uma autoridade sobre o próprio corpo. Né? Fala assim, comi um pratão de feijoada, delícia. Vou repetir. Aí come 2. Estava muito bom, acho que eu vou comer o 3º. Aí você come 3. E aí o seu corpo fala assim, agora você vai vomitar, agora você vai ter dor de barriga, agora isso, agora aquilo, agora o seu fígado vai ficar ruim. Sabe, você desobedeceu a autoridade do seu corpo, que é muito sábio, e jogou nele alguma coisa que ele não dava conta. E ele respondeu para você. Então, você foi autoritário com relação ao seu corpo. Você não exerceu autoridade sobre ele. É aquela pessoa que bebe, né? 1 copo de cerveja, 2 copos de cerveja, 2 garrafas, 3 garrafas. No final, a cerveja, o seu corpo perdeu toda a autoridade sobre você. Quem está mandando no seu corpo agora são as cervejas. Isso não é legal. Porque o pensamento, aquele que disse aqui que precisa ser respeitado, não está sendo respeitado a partir do momento que você para de exercer limites, para de exercer autoridade sobre o seu próprio corpo e deixa que o seu corpo exerça essa autoridade sobre você. Entendeu? Isso vale para o vício. Isso vale até para o esporte em excesso. Eu briguei com meu filho essa semana, não poder mais. Ele é um triatleta. Sabe o que é um triatleta? É um bocó que corre 20 quilômetros, que nada 4 quilômetros no mar, e que pedala 100, e foi para... E aí, o mês passado, ele começou a passar muito mal. E aí, foi no médico, descobriu que está com anemia profunda, não sei o que. Por quê? Porque tudo que ele come, ele gasta nos treinos de triatlo, porque ele tinha uma prova no Rio de Janeiro semana passada. A hora que ele foi para lá, eu fui rezando. Eu falei assim, vai morrer no meio de uma das coisas que ele vai fazer. Graças a Deus, todo mundo pôs a televisão lá em casa para assistir, ele chegando no final, e eu só rezando. Eu queria que ele chegasse assim, vivo, mas eu estava vendo que o menino vai morrer no meio do caminho, porque desrespeitando o corpo, está atacando excesso, sabe? Então, o que é isso? É uma autoridade desordenada sobre o seu corpo. O seu corpo vai responder com anemia. Eu falei isso para ele. E ele fica bravo comigo, mas essa semana ele já parou, porque se ele não se cuidar, morre. O corpo da gente não aceita excessos. E olha que eu não falei isso para ele, porque eu nunca fiz, não. Porque eu já fui corredora de meia maratona. Todo final de semana eu corria a volta da Pampulha inteira. Ainda dançava numa companhia de dança, ensaiava 5 horas por dia. E meu tornozelo para a esquerda acabou. Eu fui no médico, o médico falou assim, o que você faz para o seu tornozelo? Eu expliquei tudo, ele falou assim, eu vou te contar uma coisa. Quanto que é o seu salário para fazer isso tudo que você está fazendo? Eu falei, nada, eu estou fazendo o que eu quero. Então, vou te contar uma coisa. 2 coisas matam a pessoa. Uma é a falta e a outra é o excesso. Equilibra isso daí, que senão você vai ficar sem seu pé. Se isso daí não é sua fonte de renda, filha, pode parar de bobeira. Porque a gente quer exercer uma autoridade sobre o nosso corpo que o corpo não dá conta. O corpo foi feito para ser respeitado. Né? Você vai fazer um esporte, claro, vai fazer uma caminhada, né? A gente que está mais velhinho assim, tem que fazer uma musculação para poder conseguir segurar a sacola para o mercado, mas não é para se matar mais. Né, gente? Então, vamos tomar cuidado com o tipo de autoridade que a gente exerce até sobre o nosso próprio corpo. Se nós estamos agindo com autoritarismo, falando para ele, aguenta o que eu te mandar aí, ou se nós estamos exercendo autoridade respeitando o que o nosso corpo aguenta. Tá certo, gente? Agora vamos lá continuar sobre autoridade na família. Quando eu estou falando assim de corpo, tudo, eu estou falando de autoridade na família, porque eu não sou parte da minha família.
Muitas vezes, quem está aqui no grupo espírita é o... Eu vou contar para vocês, vocês vão achar que é mentira minha, mas não é. É o representante espiritual do grupo familiar, tá? Você vai pensar assim, não, mas é meu pai que manda lá em casa. Não, mas espiritualmente quem está segurando a barra é você. Você pode ter 80 anos ou 12, que quem segura a barra espiritual da sua casa é você. Sabe quantos espíritas tem na minha família? De quase 100 pessoas? Eu. Sabe quando o bicho pega, quem vem nessas questões espirituais, quem é procurado? Eu. Mas se for questão financeira, é minha irmã, que é muito materialista, que guarda dinheiro, que tudo, certo? Então, a gente que está aqui tem que ter a consciência do aprendizado, porque nós somos representantes do mundo espiritual em nossos lares. Tá? Senão você estaria no clube, tomando sozinho. Né? Então, vamos lá. Há um inestimável benefício que te enriquece a existência na Terra. O conhecimento espírita. O que eu acabei de falar. Quem está aqui sabe que esse benefício é o que vai te ajudar a exercer a autoridade sobre tudo ao seu redor. Poucas vezes, porém, você pensou nisso. Alguém de vocês já tinha pensado nisso? Que estão aqui para exercer a autoridade espiritual dentro dos seus lares? Para saber como exercer a autoridade segundo os desígnios de Jesus? Que dizia uma palavra e o servo era salvo? Porque você não quer fazer um discurso para a pessoa, não, gente. Se alguém te procurar buscando socorro, você não vai ficar o dia inteiro falando a cabeça da pessoa, não. Talvez uma palavra, a pessoa vai ser salva, né? O servo vai ser salvo. Mas essa única palavra que você disser, ela tem que ter um fundamento. Ela tem que estar completa de conhecimento espiritual, de amor, de paz, de luz, de solidariedade. Eu estava também, porque quando eu venho aqui da palestra, não sei se é da palestra, né, gente, eu converso assim. Aí eu coloco sempre, vindo no carro, né, coloco na mídia do carro, alguém que sabe mais do que eu falando. E eu vai ser maravilhoso, uma coisa que a pessoa, assim, muita coisa que eu estou falando aqui, eu ouvi dessa pessoa, e ela citando o livro Voltei. Alguém já leu o livro Voltei? Também foi psicografado por Chico e irmão Jacó. Né? Você já leu, né? Eu sei que o irmão Jacó desencarnou, ele é espírita, igual nós, acha que vai chegar no mundo espiritual, vai abafar, porque sabe tudo. Dizem que os espíritos são os que mais dão trabalho quando chegam, porque já queria chegar em nosso lar, vendo aquele povo que a gente leu nos livros, e não tem nada a ver, muitas vezes cai no umbral, né? Dependendo da sintonia. Mas, enfim, irmão Jacó, depois de um certo tempo, ganhou a oportunidade de acompanhar, né, ali um socorro em um lugar onde tinha um jovem sofrendo um processo de obsessão por causa de bebida. E o jovem lá tinha bebido, e ali o irmão Jacó chega com um grupo para cuidar do jovem. E ali no cantinho do quarto tem um espírito obsessor sentado, sugando as energias alcoólicas que o jovem estava expelindo, né? Porque isso acontece com todos que bebem, gente. Não é só no jovem do livro do irmão Jacó, não. Quando meu filho mais novo voltava bêbado para casa, eu ia lá no quarto dele, abria a janela, porque, infelizmente, eu sentia, nossa, hoje ele trouxe muita gente para curtir esse álcool que ele está. E eu conversava com ele quando ele ficava melhor, aí ele ficava um tempo, depois voltava a fazer tudo de novo. Mas é isso. E aí, irmão Jacó vai e fala com o Espírito. Meu filho, que a luz de Jesus ilumine suas sombras. Aí o Espírito fala, qual a luz? Aí ele fala, a luz de Jesus. Ele disse, não, mas primeiro você tem que fazer ela iluminar o ser, porque você está escuro. Entendeu? O obsessor falou isso para o irmão Jacó.
E ele então cai na real de que realmente ele não estava iluminado. Porque só consegue levar a luz de Jesus quem tem luz. Então não pense em você que uma palavra, vou chegar para ela que não está legal, vou falar, filha, que a luz de Jesus se ilumine, mas dentro de mim eu estou sombra. Eu não sei que luz é essa, a não ser que ela consiga retirar essa luz de um outro que esteja por perto. Porque se eu quiser ajudar alguém, eu tenho que me ajudar primeiro. Por isso Jesus diz, amai o teu próximo como a ti mesmo. Porque se eu chegar para o meu próximo, desejando luz para ele, e estiver em sombra, o que eu vou levar para o meu próximo? Precisa responder? Mas pode responder quem quiser. Sombra. Cada um dá o que tem, exatamente. Djavan já dizia, né? Que ter, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Todo mundo conhece essa música? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. E ainda continua, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar? Você tem ali uma quantidade de água, mas você pode beber? Se você beber, você morre. Por que a gente não entende as coisas que Jesus traz? O centurião entendeu. Diz uma palavra só. Por quê? Porque o resto é exemplo. O resto é exemplo. E ele estava cansado de ver Jesus curar as pessoas. Você acha que quando Jesus chegava num daqueles obsessores... Então, vamos pensar naqueles rapaz que tinha um monte de espírito que foi para a manada de porcos. Lembra? Do endemoniado de Gadareno. Jesus chega e fala assim para todos os demônios que estavam dentro dele. Sai desse homem agora. Na mesma hora eles saíram. Agora imagina aí eu falando para a manada de porcos. Sai desse homem agora. Eles saía dele e pulava em mim. Entendeu? Como é que é a questão? Você não pode querer exercer uma autoridade que você ainda não aprendeu a ter. Você vai fazer coisa errada. Você vai dar bobeira. Sabe? O Espírito vai rir de você, igual ele riu do irmão Jacó. Falei, meu filho, você não tem luz nenhuma, como é que você me deseja luz? Entendeu? Vai aprender primeiro, depois você ensina. Sabe? E é isso que a gente tem que refletir no nosso lar. Para a gente não exercer aquele autoritarismo ridículo que, durante muito tempo, a gente foi obrigado. Eu me lembro que, até hoje, tudo bem, eu não quero criticar o sistema político, não quero criticar nada, mas até hoje, eu sei a fala de Dom Pedro, laços fora soldados, as cortes portuguesas que eram mesmo escravizar o Brasil, independência ou morte, seja o nosso divino. Sabe com quantos anos que eu aprendi isso? Com 8, porque se eu não tivesse decorado, eu ia 0. E eu não faço a menor ideia o que isso ajuda na minha vida hoje. Saber isso. Entendeu? Eu sei o hino da bandeira completo. Eu sei um monte de música em francês completa, que eu não sei nem o que significa mais. Mas eu tive que aprender. Por quê? Porque eu fui obrigada a aprender. Na época eu não podia questionar. Aprende pronto. Mas por quê? Porque tem que aprender. Hoje em dia, nós temos que respeitar aqueles que Deus colocou sob a nossa tutela. Meu filho, aprende o hino da bandeira. Para quê, mãe? Qual bandeira? Do galo? Do galo eu sei. Do Cruzeiro? Ah, tá, do Cruzeiro também eu sei. Não, filho, é nacional. Mas por que você quer que eu aprenda? Não, para você cantar. Mas cantar por quê? Entenderam? Nós temos que ter um discernimento do que eu posso, sabe? Poxa, eu não tenho que obrigar ninguém. Se o menino quiser aprender o hino nacional, aprende. É bonito o hino nacional. Eu acho lindo, né? Aí o menino vê lá. Você já viu o jogador de futebol cantando o hino nacional, gente? Eles cantam um pedacinho, aí esqueceu outro pedacinho, aí fecha a boca e fala só umas coisas assim, para parecer que fez.
Né? Por quê? Gente, eu acho legal fazer isso, que ninguém é obrigado a cantar hino nacional. Nossas coisas assim. Gente, nós temos que ensinar para as pessoas, sim, mas se elas quiserem aprender. Fala, filho, aprende. É uma música linda o hino nacional. Conta a história do nosso país de uma forma incrível. Né? Mas não precisa obrigar, não. Eu não estou falando que não precisa ensinar, gente. É igual Pai Nosso. Todo mundo sabe Pai Nosso, não sabe? Graças a Deus. Mas eu, além do Pai Nosso, eu sei. Salve Rainha, crendo Deus Pai, oração de não sei quem. Eu sei tudo. Porque para receber a hóstia consagrada, eu tive que decorar todas no catecismo. E hoje, eu não posso tomar hóstia consagrada. Por quê? Eu até ri demais do meu cunhado um dia. Meu cunhado, ele é ateu. Mas é um ateu bom, não faz mal para ninguém, ajuda os outros. Nunca vi um ateu tão bom. Aí, a minha tia morreu, teve meu 7º dia. Nós fomos no meu 7º dia. E todo mundo foi comungar na hora da comunhão. E eu, sentado lá dele, ele falou, você não vai? Eu falei, não posso. Por que você não pode? Porque eu sou divorciada. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Não pode. Se você for divorciado, você não pode receber o sacramento da comunhão. Por isso que eu não vou. Não, vou lá conversar com o padre. Eu falei, não vai. E ele queria, porque queria ir lá tentar convencer o padre que estava errado isso, porque eu já estou no meu 2º casamento, tem 20 anos, me dou super bem com meu marido, vocês conheceram meu marido, que eu com minha filha aquele dia, e o Ângelo queria, porque queria ir lá bater um papo com o padre, porque eu não podia. O Ângelo não me faz falta, eu recebo Jesus dentro de mim toda hora. Eu não preciso de comer uma hóstia para falar que eu recebi Jesus, entendeu? Então, gente, isso tudo é condicionamento de imposição de autoritarismo. Você só pode receber a comunhão se você ficar casado com aquele marido que te trai toda hora, mas ainda assim você vai ficar com ele. Você só pode receber a comunhão se você tiver pecados veniais, que até isso a gente decora, tá? Venial é o pecado mais ou menos, né? O pecado mais ou menos, tudo bem. Eu estou estudando Céu e Inferno, a Diz está aqui, né, Diz? Nós estamos estudando Céu e Inferno, a gente está vendo ali de onde veio o purgatório, de onde veio o céu, de onde veio o inferno, que é tudo para exercer poder sobre as pessoas, tudo consequência do autoritarismo. Você faz isso, você vai para o inferno. Entendeu? Ele não te dá a possibilidade de não fazer isso, porque não é bom para o seu espírito você fazer isso. Ele só te ameaça com o inferno. Mas desde pequena, graças a Deus, eu questionava esse inferno. Eu acho que eu sou uma espírita louca desde quando eu nasci. Por quê? Porque aí eu pensava, minha mãe falava, não faz isso, você vai para o inferno. Aí eu pensava, vou para o inferno para sempre, mãe? Não pode sair do inferno. Aí eu pensava, 1º dia do inferno vai doer demais. 2º dia do inferno vai doer demais. 3º dia vai acostumar. Né? Posso ficar lá. Aí já posso perguntar ao capeta, o que eu posso fazer agora para sofrer mais um pouquinho, entendeu? Aí tá. Aí aprendi. Não, porque aí, se você for boa, você vai para o céu. Aí eu pensava, vou para o céu. O que fica fazendo no céu? Perguntei à minha mãe, não sabia, porque ela nunca foi também, né? Aí eu ficava pensando. Aí eu ficava assistindo, lendo a revistinha do Maurício Fernandes, do Anjinho, lembra? Aí o Anjinho ficava só sentado na nuvem, tocando harpinha, conversando com a Mônica Cebolinha, minha cabeça de criança pensou, não, a pessoa que morre vai para o céu fica sentada na nuvem. Eu não vou querer ficar sentada na nuvem, vou querer fazer muita coisa, porque eu sou muito ativa, hiperativa, de passagem, eu sempre fui. Então, acho que ir para o céu também não é uma boa. Então, eu comecei a questionar esses princípios de céu e inferno desde pequena. Não vale a pena pensar nisso. Graças a Deus, alguém me apresentou a doutrina espírita de uma forma muito cruel no começo, que eu odiei, porque os espíritos começaram a me assediar, né? E eu fui uma adolescente muito assediada. E aí, graças a Deus, fui para no Hospital André Luiz, ali, com meio que um surto psicótico que ninguém descobriu, só uma amiga minha. Falava, não, vou te levar no André Luiz, você está sofrendo demais. Porque a pessoa com assédio, se a família não é espírita, coitada dessa pessoa, ela é internada até no hospital psiquiátrico. E essa minha colega de trabalho era espírita, eu tinha 18 anos, ela me levou no André Luiz, e eu tive a sorte de
ir no atendimento fraterno de quem? Honório Abreu. Quem é espírita aqui conhece Honório Abreu? Que me disse: filha, a sua mediunidade é tão ostensiva que você é como uma gaveta aberta, que a roupa escapole para todo lado. Entra na sua gaveta quem quer e sai quem quer. Se você não cuidar disso, você vai surtar mesmo. E imediatamente, na semana seguinte, eu já estava estudando mediunidade. Até arrepio, porque o seu Honório, ele me guia até hoje, graças a Deus. Vai estudar com o Oswaldo Abreu, também desencarnado. Estudei mediunidade toda sexta-feira durante uns 20 anos. Foi ali que eu conheci meu marido, que também é espírita, que também sofria os mesmos efeitos que eu. Entenderam? Meu segundo marido. Ou seja, a autoridade das pessoas que conhecem salva vidas. Seu Honório salvou minha vida. E, em consequência, salvou de muita gente. Porque disse, ver nosso grupo, né? Disse. O que tem de suicida, o que tem de gente que já tentou suicidar, o que tem de gente que pede prece para cada coisa que vocês não fazem ideia. E que pelas nossas preces, pelos nossos estudos que a gente faz, porque vocês acham que o nosso estudo é para mim, é para disso, é para outros? É para as entidades, porque tem um vínculo com aquele grupo que faz as orações. As entidades que chegam ali, elas são educadas pela autoridade da doutrina espírita, pela autoridade do Evangelho, e não pelo autoritarismo de alguém que coordenaria aquela reunião, impondo uma verdade que a pessoa não está pronta para receber. Está dando para entender a diferença entre autoridade e autoritarismo? A autoridade cuida, a autoridade ama, a autoridade salva, a autoridade ensina. A autoridade não impõe nada. Porque o autoritarismo causa, sabe o quê? Revolta. Se você age com autoritarismo, você pode levar uma pessoa ao vício. A pessoa não tem como se livrar de você, porque ela está jungida a você dentro desse lar onde vocês vieram como inimigos, e ela vai surtando, ela não vai aguentando. É aquele filho que começa a usar droga, é aquele filho que começa a beber, é aquela esposa que começa a usar medicamentos controlados de forma descontrolada. Vocês entendem? É aquele filho que vai fazer excessos lá fora, excesso sexual, buscando carinho. Sabe, gente? Vamos compreender a nossa autoridade de verdade, sem impor, sem desrespeitar aquilo que eu li no começo, que está no Livro dos Espíritos, a liberdade de pensar, que em consequência leva à liberdade de agir, que faz parte do nosso livre-arbítrio, que foi o tesouro que Deus nos deu quando nos criou para a perfeição. Compreendem? Última frase que eu vou ler, porque meu tempo está acabando, eu tenho que parar. A autoridade da casa disse que eu tenho que parar às 5 para as 10. Não foi autoritarismo, é porque tem que ter essa disciplina. Porque senão o passe não acontece. Está todo mundo gostando, de repente todo mundo quer que você fique até meio-dia. Eu queria ficar até meio-dia, mas meu estômago não quer ficar até meio-dia. Meu estômago manda em mim, e o estômago do meu marido também. Entendeu? Meu estômago é autoritário, até não puder mais, vocês têm que ver. Recebeste com o Espiritismo a clara manhã da alegria, quando carregas noite nos painéis mentais, e segue confiante de passo firme com ele a conduzir-te, qual mãe, desvelada e fiel. Então o Espiritismo vem para nós como uma mãe desvelada e fiel. De manhã ela está conosco, durante o dia ela está conosco, à noite ela está conosco, para que no outro dia a gente acorde já com uma nova disposição para ser melhor, aprender mais e tornar o nosso mundo melhor. Tá bom? Obrigada. Nós agradecemos a nossa irmã Jaqueline pelas palavras e que esses ensinamentos possam continuar repercutindo em nossos corações e em nossas mentes. Que a gente possa lembrar de cada palavra aqui durante a semana, no nosso trabalho, no nosso lar, junto a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Porque esse aprendizado não acaba.
Ele não acaba. Ele vai continuar. Nós estamos estudando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos e a gente ainda derrapa, pisa em falso, torce o pé, bate o joelho no chão, né? Então, nós temos muito que aprender ainda. A doutrina espírita nos abre esse leque maravilhoso de aprendizado, então a gente precisa continuar estudando. Bem, falando em estudar, nossos recadinhos permanentes, nós temos evangelização infantil, pré-mocidade, de bebês e a mocidade. Infantil, pré-mocidade de bebês, segundas e quartas das 20 às 21 horas e aos domingos de 9 às 10 horas. A mocidade encontra no sábado às 14 horas. E temos os estudos na casa, certo? Para quem se interessar em continuar aprendendo, nós temos um estudo chamado ESD, que o significado é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Ele é dirigido pela União Espírita, né? E a gente o segue. É sábado às 17 horas. Nas sextas-feiras, às 19 horas e 45 minutos, a gente estuda o Evangelho, mais o Livro dos Espíritos e obras de André Luiz. Toda sexta, 19h45. Não tem que inscrever. Se quiser vir aqui na casa, tem que vir um pouquinho antes, porque na hora fecha o portão ali, né? Nós temos também um coral, que está precisando de canarinho, mas pode ser bem-te-vi também, cutia, qualquer um que cante, né? Não precisa saber cantar. Nós temos professores que nos ajudam, né? Todo sábado às 16 horas. E os atendimentos que nós fazemos espirituais é o atendimento fraterno, feito segundas e quartas-feiras às 19 horas. É só dar o nome na recepção e aguardar. Nos domingos às 9 horas, aguardar e será chamado durante a reunião. A orientação espiritual são às quartas-feiras às 19 horas, dar o nome na recepção e recebe a orientação após a reunião. E nós temos a visita aos enfermos. Se você tem um enfermo em sua casa, ou algum vizinho que você queira, você pode pedir uma reunião. São grupos aqui que vão nas casas, fazer um culto, dar um passe, né? Então, são algumas das tarefas que a nossa casa oferece. Oferece tantas outras, como, por exemplo, campanha do quilo, distribuição de cestas básicas. Enfim, tem muita coisa boa aqui. Quem quiser vir de braços abertos para juntar a nós, sejam bem-vindos. No mais, agora, gente, é só agradecer essa oportunidade que a gente teve. Logo após a prece, o passe vai começar. E pedir que as entidades, que os nossos anjos guardiões nos relembrem tudo que a gente aprendeu. Que Jesus mantenha em nosso coração essa vibração de amor e de paz que a gente recebeu aqui, por toda a nossa caminhada. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Uma boa semana a todos. Muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus.